Olá, está no ar mais um programa, o Fala Vereador, e para nós é uma satisfação ter novamente o vereador Tiago Fernandes aqui conosco. Vereador, muito obrigada pela sua participação, pela sua agenda, pelo seu horário, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O tema de hoje, como sempre, tema escolhido pelo parlamentar, o vereador vai falar sobre a publicidade de preços cobrados pelas concessionárias aí dos serviços funerários no município de Uberlândia. A gente tinha conversado aqui anteriormente, vereador, que outros vereadores apresentaram essa pauta, mas para lembrar, essa é uma iniciativa do vereador Tiago Fernandes, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito Adelmo Leão. Não houve nenhuma resistência, né? Na verdade, o objeto aí da matéria é muito importante, visa dar essa publicidade, evitando com que a população seja, como se diz, né? Ela seja prejudicada nesse sentido. Com certeza, tem um grande interesse público por detrás da matéria, justamente porque a população utiliza esse serviço, infelizmente. Não é um serviço que a população gostaria de utilizar, mas todos nós, num dado momento, utilizamos, que é o que diz respeito aos serviços funerários. Mas a autoria do projeto para modificar e estabelecer essas novas regras foi minha, e tive a coautoria que assinaram comigo os vereadores Doca Mastroianni e Ismar Prato, né? Então foram vereadores que assinaram o projeto comigo. Mas tudo começou, Emelise, população de Uberlândia, quando o nosso gabinete, nós começamos a receber visitas de populares nos alegando o desconhecimento em relação de como era feito por parte do poder público a fiscalização, bem como os valores que eram estabelecidos para a exploração dos serviços funerários na cidade de Uberlândia, porque os populares, as pessoas, os cidadãos nos alegavam no nosso gabinete nas denúncias que o quê? Chegavam ali naquele momento muito comovidos, tinham acabado de perder um ente querido, estavam, né, como todos nós que já enfrentamos isso sabemos como realmente muito consternados, e iriam faziam a contratação dos serviços. Quando se pedia um orçamento, ou quando até mesmo ia ser feita essa relação de consumo, a contratação desse serviço, eles eram surpreendidos sempre com vendas casadas, né? Já se oferecia a preparação do corpo com o serviço, muitas das vezes, de fazer esse translado, também com o serviço da urna, da questão de velar, né, do serviço de velatório, e também, consequentemente, por último, do enterro, coroa de flores, tudo. E os valores, segundo a maioria das pessoas que nos apresentaram aqui, valores, segundo eles, exorbitantes. Em nenhum momento, diga-se de passagem, até as pessoas mais humildes que nos procuraram, falam que mesmo no caso das pessoas mais humildes que apresentavam, falando que tinha uma renda limitada, às vezes ganhavam um salário mínimo, ou pouco mais do que isso, em alguns casos nem era falado para essas pessoas a possibilidade que existe, a previsão legal que existe de uma tarifa social e diferenciada para essas pessoas de baixa renda. Então, realmente isso foi o que nos motivou a propor a alteração para que a população pudesse entender que trata-se de um serviço público, mediante concessão pública, que os valores que são disponibilizados, eles são pré-estabelecidos pela a concessionária, no caso a Prefeitura de Uberlândia, ela que estabelece o valor que deverá ser praticado tanto pelas urnas, quanto pela preparação do corpo, quanto as outras taxas que são inerentes a todo o serviço funerário. Agora, vereador, não existia essa obrigação antes dessas concessionárias de revelar esses valores, essa tabela? A lei trazia uma previsão, mas ela trazia uma previsão de um modo mais tímido. O que nós colocamos na nossa alteração foi deixar isso de uma maneira explícita. Agora, é importante dizer que as empresas tiveram um período de adaptação de 90 dias e na segunda quinzena desse mês já está valendo de forma oficial. Uma das coisas que foram, na verdade, uma das mais importantes que agora estão previstas nessa lei é que o cidadão, ao chegar na funerária para fazer a contratação, no local onde é feita essa comercialização, terá que ter uma tabela como essa aqui, que eu estou demonstrando para vocês aqui. Essa é a tabela oficial? Essa é a tabela oficial do município de Uberlândia com os valores que são praticados. Então, o cidadão tem que saber quanto é cobrado por uma urna daquele padrão,
por aquela metragem, quanto é cobrado pela preparação do corpo. Então, essas e outras questões agora, que são abordadas pela lei, elas têm que estar explícitas, sob pena de, não estando, acarretar desde sanções administrativas até multas e, no caso de reincidência, até mesmo na perda da concessão pública através aí de ato revogatório a ser proferido pela Prefeitura de Uberlândia. Agora, por que desse despertar só nesse momento? Porque, na verdade, nós recebemos a denúncia agora e também as pessoas nos alegavam... Rapidamente, será que não havia um questionamento antes da população com relação a esses valores, né? No nosso gabinete, assim que nós recebemos essa pauta, nós imediatamente fomos estudar a lei e vimos que tinha a opção de melhorar. Um dos dispositivos também, você, população que nos assiste agora, que pode ter e fazer o controle da fiscalização desse serviço, é que você, ao adquirir os serviços funerários, deverá exigir da empresa funerária o cupom fiscal do valor pago, porém, da maneira como está na lei agora proposta pelo nosso projeto, esse cupom vai ter que vir com um valor discriminado de cada item, discriminado por item, ou seja, R$2.000, por exemplo, custou. Quanto foi a urna? Quanto foi a coroa de flores? Quanto foi a preparação do corpo? Isso vai ter que vir discriminado. Por quê? Porque ao vir discriminado, ao cupom fiscal, nós sabemos que fica uma via com o contribuinte, com o consumidor, e uma via fica com a empresa. Nós iremos fiscalizar a comercialização nos moldes da lei através dessa segunda via dos cupons fiscais, que vão nos mostrar se os valores que estão sendo praticados pelas funerárias são valores correspondentes com os estabelecidos na concessão. Vereador, e tem alguma restrição com relação a essas vendas casadas? Vocês entendem de que maneira? Na verdade, nós sabemos que isso já é preconizado. No Código de Defesa do Consumidor é crime. Venda casada é crime. E nós temos que denunciar. Mesmo nesse então, serviço? É lógico. Em qualquer serviço, venda casada é crime. Não, você não pode falar, por exemplo, se você chegar numa funerária e falar, nós só iremos comercializar a urna se você comprar a coroa de flores e fizer a preparação do corpo conosco. Não pode. Não pode haver nenhum tipo de venda casada. Então, isso também, na nossa lei, ela é muito combatido, porque se for verificado que as funerárias estão fazendo de uma maneira impositiva a questão da venda casada, também elas estarão sujeitas a multas que variam aí até o valor de R$2.000 e, como já disse, no caso de reincidência, irão perder a concessão com a Prefeitura. Vereador, como a gente colocou aqui, o senhor nos informou, são cinco as empresas credenciadas. 5 empresas credenciadas pelo município em Uberlândia. Isso. Houve manifestação por parte dessas empresas? Não, eu não tive nenhuma manifestação contrária por parte das empresas, até o exato momento não chegou nada ao nosso gabinete. No dia da votação aqui na Câmara Municipal também elas não se manifestaram e, ao que tudo indica, são favoráveis ao projeto nos termos que foram aprovados, porque não houve nenhum tipo, até o momento, de ingresso no Ministério Público ou nas esferas judiciais de qualquer medida contrária à lei e às alterações que eu propus na lei e já estão valendo, né? Como já disse, já estão em vigor na cidade de Uberlândia. Então, o que nós queremos agora, e o espaço aqui, você que está nos assistindo em casa, a população de Uberlândia, nós gostaríamos que você agora fizesse valer o seu direito, que você fiscalizasse. Primeiro, chegou no serviço, no local onde é comercializado todos esses serviços funerários, essa tabela vai ter que estar aficionada em local visível e você, cidadão, deverá ter acesso a essa tabela. Depois, ao efetuar o pagamento dos serviços funerários, peça o seu cupom fiscal com o valor discriminado. Exige o cupom fiscal e exija que no cupom esteja discriminado por itens todo o valor que foi pago, porque isso nos dará condições de fiscalizar se essas empresas estão, primeiro, praticando
os valores pré-estabelecidos na concessão pública e segundo, se não está existindo a famigerada venda casada, que, como já disse anteriormente, é crime e está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Agora, vereador, com relação a quem pode usar a tarifa social? A tarifa social, a lei também determina, são pessoas de baixa renda, são pessoas que ganham um salário mínimo ou uma renda aproximada desse valor do salário mínimo. Então, a lei também tem que estar, inclusive, disponibilizado também ali no local onde é comercializado os serviços, essas informações, porque, dentre outras coisas, o cidadão deverá ter, nesse local que a nossa lei também exigiu, o telefone do núcleo de serviço de luto, que é feito a Secretaria de Serviços Urbanos. E lá, o cidadão pode, dentre outras coisas, entender como funciona a tarifa social, como funciona até mesmo, em alguns casos, quando a família não tem condições nenhuma de arcar, até mesmo esse serviço que ele é custeado pelo município em alguns casos. Então, lá, a pessoa terá, dentre outras informações, esse telefone do núcleo de luto, que é um departamento dentro da Secretaria de Serviços Urbanos. Famílias que não se enquadram nessa renda, mas que também não podem gastar valores altos, né? Então, inclusive, a morte não está avisando aí. Porque, na verdade, todas essas pessoas, elas têm justamente a tabela para poder trazer a segurança jurídica e o valor razoável a ser praticado. Então, muitas das vezes chegaram denúncias no nosso gabinete, por exemplo, de pessoas que, ao solicitarem um desconto, o vendedor chegava ao desrespeito tão grande de chegar e falar assim: mas será que o seu ente querido, o seu pai, a sua mãe, não merecia essa última homenagem? Você ainda quer tirar e deixar o serviço, de certa forma, sem tantas coisas ou mais barato? Então, as pessoas eram agredidas, porque isso é uma agressão emocional para uma pessoa que chega ali num momento de muita tristeza, né? As pessoas estão ali consternadas, acabaram de ter a notícia da perda do ente querido. Então, é para trazer essa segurança jurídica e resguardar o direito do cidadão, que a nossa lei ela trouxe essas determinações. Essa questão aí como a gente pode falar desse assédio, né, nesse momento aí, a pessoa só vai refletir também depois, né? Porque no momento ela está momentaneamente, muitas pessoas elas nem raciocinam, né? Nós sabemos, eu já perdi o meu pai, já há pouco tempo perdi um irmão também que faleceu. Nós sabemos, na hora que nós chegamos ali, nós não estamos em condições psicológicas, emocionais, de estabelecer, como diferentemente quando nós vamos comprar um carro, quando a gente chega, briga, pede desconto. Nessa hora é uma hora atípica e é por isso que nós temos que resguardar o direito do cidadão e não podemos deixar ele ser agredido ou defraudado de hipótese nenhuma. E só lembrando que a gente está falando sobre essa questão dos serviços funerários porque é uma concessão, como mais pública, uma vez. Exatamente, e é competência exclusiva das prefeituras municipais e, consequentemente, por ser um serviço da prefeitura municipal, quem fiscaliza é a Câmara Municipal de Uberlândia, através das senhoras e senhores vereadores. Então, nós estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vereador, rapidamente, nosso programa já está chegando aí ao fim, questão de 2 minutinhos mesmo, mas a gente tem como falar sobre a concessão aí com relação aos aplicativos no município de Uberlândia, como o Uber, porque os taxistas não perderam os espaços que eles tanto temiam, né? Na verdade, o aplicativo Uber e o POP e as outras plataformas digitais que são as startups que oferecem o serviço de transporte individual, elas vieram e dominaram o mercado mundial. E o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, decidiu que é competência exclusiva dos municípios legislarem acerca do quê? Do regramento que será imposto na circunscrição do município das regras que serão obedecidas para a exploração do serviço mediante aplicativos. Então, na cidade de Uberlândia, nós enviamos pelo menos 3 requerimentos indicativos de projetos ao prefeito Adelmo, solicitando que ele envie à Câmara Municipal esse projeto de lei que crie, dentre outras coisas, condições, regras e até mesmo que traga com isso uma segurança jurídica tanto para o consumidor como para o motorista do aplicativo.
Não é algo semelhante à concessão de táxi. Não, porque nós não podemos, por exemplo, falar uma concessão de quantas pessoas poderão usar os aplicativos. Isso foge da esfera e do domínio do poder público. Nós podemos e vamos, com o projeto de lei, estabelecer, por exemplo, os critérios tais como o carro, por exemplo, tem que ser emplacado no município de Uberlândia, não pode ter mais de 5 anos de uso, o motorista tem que estar habilitado e com os cursos exigidos por lei, ou a certidão de antecedentes criminais, isso tudo, dentre outras exigências, deverão constar num rol de obrigações que todo o motorista que se propõe a explorar os serviços mediante aplicativo tenham que fazer perante a Prefeitura Municipal. Agora, muitas das pessoas que utilizam, que fazem, recorrem a esse serviço para prestar esse serviço, eles estão financeiramente necessitados, né? A questão do veículo aí com mais de 5 anos não poder trafegar fica complicado. Eu creio que isso é claro que a gente pode. Eu dei um exemplo porque 5 anos, por exemplo, foi o prazo que a Prefeitura de Belo Horizonte, que recentemente no mês passado fez o seu regramento, estabeleceu. Nós podemos chegar a 7 anos, 8, mas nós também não podemos perder de vista que tem que ter uma segurança. Sim. Então, ao exigir uma idade mínima, na verdade máxima, dos veículos, é estabelecer que isso esteja, dentre outras coisas, com veículos em condições de rodar e de oferecer uma segurança para o usuário. Mas é claro, nós somos favoráveis e até mesmo por pensamento ideológico e político partidário, queremos uma economia liberal, onde todos tenham condições de exercerem a sua atividade profissional e o poder público seja um facilitador e não uma pessoa ou um ente que venha burocratizar e impedir. Com certeza. Vereador, tem expectativa para o município regularizar? Infelizmente, é algo que hoje está dependendo só do prefeito Odelmo. A Câmara Municipal já está interpelando por diversas vezes e depende dele agora. Então, nesse caso especificamente agora, só o prefeito Odelmo que pode enviar. Ok. Muito obrigada pela sua participação, meu vereador. Esperamos o senhor mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. E nós conversamos com o vereador Tiago Fernandes, e nós agradecemos a você também, telespectador.